Olá amigos do canal da Eletroeletrônica no YouTube e eletrônicaead.com.br na internet. Eu sou Cláudio Faustino, professor de Eletroeletrônica e jornalista, e eu convido vocês a conhecer um dos melhores cursos de eletrônica aplicada na internet. Vocês vão aprender sobre componentes eletrônicos, semicondutores, e uma das primeiras tarefas será montar uma fonte de alimentação do zero, uma fonte de alimentação com saídas fixas e reguláveis. Então vamos à primeira aula, que é gratuita e é para que você possa ter uma ideia de como será o nosso curso. Bom, uma das primeiras aulas que eu vou dar para vocês é sobre resistores. O que são os resistores? O resistor, na verdade, consiste num componente eletrônico que controla a passagem da corrente elétrica num circuito. O resistor que nós estamos vendo aqui, ele tem uns anéis coloridos, ao quais chamamos de código de cores. Se você se inscrever no nosso canal, deixar seu e-mail ou seu WhatsApp aqui em eletrônicaead.com.br, você vai receber gratuitamente essa tabela e todas as novidades no nosso site. O resistor ele é formado de um cilindro de cerâmica revestido por uma película de carbono. Em função da película de carbono, é possível que você controle os valores de resistência elétrica, permitindo com que passe maior ou menor corrente. Mas como que os resistores funcionam no circuito eletrônico? Eles são associados na função série, paralela e mista. E dessa forma ele controla a corrente que vai para um transistor, para um semicondutor, para um circuito integrado. Então, o que nós vamos fazer agora? Nesta primeira aula você vai aprender a associar o resistor em série e paralelo. Vem comigo, eu estou aqui com um protoboard, uma placa experimental e vamos fazer um ensaio. Você também vai aprender como utilizar o multímetro na escala de ohms, que é a escala que mede resistência. Bom pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer um esquema elétrico aqui no papel, mostrando para vocês como que eu associo os resistores em série e em paralelo. Então vamos lá. Bom, o resistor ele tem dois símbolos. Ele pode ser feito dessa forma, tá? Ou dessa forma, que é mais usado. Quando eu tenho o resistor associado em série, são como se fosse um trenzinho, um ligado após o outro. Nesse esquema, eu vou usar duas resistências, uma de 150 ohms e a outra de 68 ohms. Ora, eu tenho duas extremidades, a A e a B. No circuito série, o resistor equivalente é igual a R1 mais R2. R1 mais R2. R1 vale 150 ohms e R2 68 ohms. Ora, a resistência equivalente que eu devo medir no circuito vai ser de 218 ohms. Agora, vem comigo. Bem, aqui estão resistores de 150 ohms e o de 68. Eu vou ensinar vocês a ler esses anéis coloridos que dizem, pelo valor de cor, qual o valor ôhmico, pela codificação aqui de cores, tá? Então, para baixar a tabela, você vai acessar eletrônicaead.com.br, que está no link aqui, e vai deixar seu e-mail para te mandar essa tabela. Bom, vou colocar aqui no protoboard. O protoboard tem uma seguinte lógica, tá? Cada uma dessas linhas aqui é como se fosse um fio, tá? E eu posso usá-las a qualquer momento, de acordo com a minha necessidade. Aqui eu tenho uma única linha na horizontal que conduz até o centro da placa, tá? Cada uma dessas linhas é como se fosse um fio, né? E aqui na minha vertical, cada um desses é como se fosse um fiozinho. Então, vou interligar as resistências, né? Vou pedir para a minha cinegrafista dar um zoom aqui. Eu estou fazendo a interligação das resistências.
manualmente. E olha, aqui eu associei em série as resistências, como se fosse um trenzinho, um após o outro, tá? Aqui eu estou, como eu disse para vocês, no circuito de série somando resistência. Vou pegar o multímetro tem uma escala chamada ohms e faz o papel do ohmímetro, tá? O ohms é como se fosse uma ferradura aqui, tá? A letra ômega. E aí, como eu calculei 218, eu vou colocar na escala de 2000 ohms. Por quê? A escala inferior é 200. 200 não consegue medir 218, mas 2000 consegue, né? Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos o seguinte: se você tem uma balança cujo valor vai até 100 quilos e você pesa mais de 100 quilos, você não vai conseguir se pesar. Então, a mesma coisa. Para que você meça, você tem que colocar numa escala superior à resistência que está sendo medida. Mas também não pode ser muito, senão vai dar erro de leitura, tá? Então aqui, ó, com a ponta de prova, eu vou medir os dois extremos dos resistores. Vamos ver quantos ohms vai dar. 218 ohms, exatamente, tá? Pedi para minha cinegrafista dar o zoom, caiu um pouquinho, 217 ohms. Isso aí ocorre porque é o seguinte: os resistores têm uma tolerância no seu quarto anel que pode ser ouro 5% ou prata 10%. Então a medição aqui bateu com o nosso cálculo, ok? Vamos fazer o circuito paralelo, tá? Paralelo é um resistor do lado do outro. Eu vou usar os mesmos resistores que fizemos em série para que vocês vejam a diferença de associar em série e paralelo. Então vem aqui comigo que eu vou fazendo um papel para vocês verem. Bom, os resistores em paralelo. Então eu vou ter duas resistências associadas em paralelo, tá? Ao quais vamos chamar de R1 e R2. São os resistores de 150 e 68 ohms. Ora, para o paralelo, quando eu tenho somente dois resistores, a resistência equivalente é igual ao produto pela soma. Ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Resistência equivalente vai ser igual a 150 vezes 68 dividido por 150 mais 68 ohms. Esse valor vai ser 10.200 dividido por 218. A resistência equivalente, no caso desse circuito, vai ser de 46,78 ohms. Então, vou associar agora esse resultado aqui na placa experimental no protoboard e vamos ver se é verdade o que eu estou falando, ok? Vamos lá. Aqui eu pego o resistor de 150. Lembrando que cada linha aqui é um fio, né? Então, se eu colocar um do lado do outro, eu vou estar associando em paralelo, ok? Paralelo. Um do lado do outro, né? E vamos ver o resultado. Associação. Tá em paralelo. E aí, eu vou medir, como deu 46 ohms, vou pôr na escala de 200, né? E aí vocês vão ter uma ideia de se realmente está correto ou não, essa escala de 200. Vamos lá. Na escala de 200, quer dizer, a escala de 2000 ohms, porque a de 200 ela está com defeito aqui, deu 47 ohms. Olha que interessante, o meu cálculo aqui, ó, deu 46,78, ou seja, aproximou muito. Lembra que eu falei para vocês que o quarto anel do resistor tem uma tolerância, o quarto ou quinto anel, que pode ser ouro, 5% e prata 10%? Então, esse valor ôhmico que deu aqui tá perfeito, tá? 47 ohms está perfeito. Okay? Então é isso aí, pessoal. Próximas aulas nós vamos falar de leis de Kirchhoff, aonde nós vamos alimentar esse circuito com uma fonte de tensão
contínua e vocês vão ver como começa uma corrente elétrica num circuito sério ou paralelo. Isso é importante quando você for fazer um diagnóstico no aparelho eletrônico, para ver se ele está funcionando ou não, né? A eletrônica é o futuro, tudo tem eletrônica. A eletrônica está nas empresas, está na fábrica, está na sua residência, em todo lugar tem um aparelho eletrônico. Então aprender eletrônica é uma forma de você aprender algo que estava lá no passado e é o futuro ainda, tá? Passa pelo presente ao futuro. E se você quiser saber mais, um curso detalhado, onde você vai aprender todas as informações com uma sequência lógica, vai agregar conhecimento à sua carreira, você que é estudante de eletrônica, técnico ou profissional que está estudando engenharia, vem comigo, tá? eletronicaead.com.br. E se você gostou dessa aula, não se esqueça, curta lá no Facebook, curta no YouTube, envie para seus amigos, compartilhe o link, tá? No Facebook, no YouTube, e dê um joinha aí, dê um like aí, que é uma forma de você agradecer ao nosso trabalho, tá? Um grande abraço a todos.